A paz, meus irmãos. Aqui quem fala com vocês é o seu irmão Amaury Câmara. É com muito prazer que eu venho trazer mais um novo vídeo da Palavra de Deus. Dessa vez eu queria falar com vocês sobre doutrina. Nós estamos lançando uma série de doutrinas bíblicas para poder ensinar nossos irmãos ou dialogar com nossos irmãos a respeito da salvação. E hoje eu queria trazer um assunto muito importante e muito sério. O assunto se encontra aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. É com este versículo que se baseia a estrutura das denominações que aí estão hoje. Mas hoje eu queria que você, através dessa mensagem, entendesse pontos desse versículo. E aqui diz assim: e ele deu uns para apóstolo. Mas é muito interessante porque pessoas chegaram até a mim, viu, varão? Está escrito lá que ele deu um para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores. E como que não vai ter pastor hoje? Irmão, aqui está tão claro essa dimensão do evangelho, que não tem pastor, porque começa ele dizendo que deu uns para apóstolo. Ora, teria quantos mil apóstolos então? Seria quantos mil apóstolos que nós teríamos hoje? Ele deu uns para apóstolo, porque foram os 12 apóstolos. Lá no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 1 em diante, ele trata desse assunto chamando os seus 12 apóstolos. Ele traz o nome desses 12. Se fosse para ter mais apóstolo, ele não chamaria 12 apóstolos. Simplesmente ele iria dizer, que seria muitos apóstolos. Mas não é o que está escrito lá. Lá dá o nome dos 12 apóstolos. Então, meus queridos, se já tem o nome dos 12, que está lá escrito, é porque quando ele chama que ele deu uns para apóstolo, é uns mesmo. A própria parte na linguística aqui do português já diz uns. E esse uns tem nome, tem data que foi chamado, e tem época que foi chamado, os 12 apóstolos de Cristo. Então já começa dando uma direção que são 12, não vai ter 13, 14, 15, 16, 17. Isso é uma colocação das denominações de hoje para fazer um acréscimo. Não entende? Entende? Fazer um acréscimo. Depois ele vem e diz assim: ele deu outros para profetas. Ora, vamos ser bem sinceros que na época que foi escrito isso aqui, para os apóstolos, que ele deu profetas, nós sabemos que 16 de Lucas, os profetas duraram até João. 16 de Lucas diz que os profetas duraram até João. Só foram até João, querido. Depois disso, é anunciado o reino de Deus através de Cristo. Então, como é que eu posso dizer que continua tendo profetas? Se tem profetas, tem continuação da Bíblia. Se tiver continuação da Bíblia, o evangelho não é pleno. Ou seja, não teve começo, meio e fim. Porque ele continua agregando, através de profetas, através de profecias, o aumento das escrituras. Mas aí seria contraditório, porque se tem profeta, então teria novas revelações. Se tem novas revelações, ela que não seria suficiente. E iria ter uma contradição. Veja bem, amado irmão, teria uma contradição lá no livro de Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Quando lá diz a seguinte: aqueles que acrescentar, eu lhes acrescento as pragas.
aqueles que retirar das Escrituras, eu lhes tiro parte da vida eterna. Então não pode ter mais acréscimo. Então eu não posso dizer, olha, Deus acabou de falar comigo na qualidade desse versículo que diz profeta, e dizer, o Senhor acabou de me dizer que nós iremos orar assim, fazer assim, observar assim. Que história é essa? Não pode ter mais acréscimo do que foi colocado. Aquele que trouxer outro evangelho, a não ser esse que já foi constituído, seja anátema, tradução, seja amaldiçoado, seja maldito. Então, como que nós podemos acrescentar, queridos? Este versículo, uns para apóstolos, outros para profetas. Profeta vigorou até João, e eu não posso acrescentar. Foi para a época apostólica, porque na época deles, querido, não tinha sido feito as escrituras. A Bíblia não tinha sido constituída, ou seja, as escrituras em si não estavam prontas. Foram prontas através de revelações dos apóstolos chamados em Mateus 10:1, ou seja, os 12, eles fizeram a estrutura, depois, por eles mesmos recebendo o dom profético de revelação para fazer as escrituras, que aí não tem mais como acrescentar e nem retirar. E terceiro, né, queridos, foi instruído, e aí eles foram trabalhando para que as escrituras chegassem ao ponto máximo de salvação para nós. Então não tem como esse versículo ser para os dias atuais. Os pastores usam, os padres e papas usam, porque querem se nomear através desse versículo. Mas não há como, porque apóstolo não tem mais 13, 14 apóstolos, só foram 12. E profetas foram eles nos dons para fazer as escrituras. Detalhe também, eu estava dialogando com algumas pessoas que são formadas em teologia e debati contra eles na seguinte forma. Lhe faço uma pergunta. O verso aqui citado no 4:11 de Efésios, ele é eliminado no verso 13 do próprio capítulo, porque é fácil eu ler só esse e digo, olha irmãos, li só esse aqui para vocês. Aí é fácil, mas eu quero ver ler o 13. Olha o verso 13 aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Foi dado apóstolo, foi dado profetas para fazer as escrituras, até que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E qual é o pleno conhecimento da verdade, queridos? O pleno conhecimento da verdade está baseado nas escrituras, porque eu não gosto de confessar coisa que é minha. Interessa para a gente saber o que a Bíblia diz, o que as escrituras diz. Então, quando eu fui abrir João 5:39, aí eu entendi o pleno conhecimento da verdade. Examinai as escrituras, porque está nela a vida eterna e ela é que de mim testifica. Os apóstolos não tinham as escrituras porque eles fizeram o Novo Testamento. Precisava de eles ter revelação do alto para escrever, para chegar nos nossos dias. Só que hoje nós temos o pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade não está em revelações mentirosas, não está em revelações citadas aí por esses homens de hoje. Não. O pleno conhecimento da verdade está nas escrituras. É você examinar, é você buscar as escrituras, é você ir a profundo nas escrituras, porque ela já está pronta. Esses profetas que está dizendo no 4:11, esses apóstolos que está dizendo no 4:11, foi eles que fizeram as escrituras. E hoje nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade por causa da Bíblia. O que está descrito em João 8:32? Nós conheceremos a verdade, que é as escrituras, feita pelos apóstolos, feita pelos profetas da época, porque não tinha o Novo Testamento. Conheceremos a verdade e esta verdade nos libertará. Outro detalhe, querido, o que me chama muita atenção, é o Apocalipse capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, mas o de preferência 3,
Bem-aventurado os que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra desta profecia, porque já está pronta desta profecia. Bem-aventurados que estão examinando esta profecia. É interessante também, irmãos, que nós entendemos o Osés 4,6. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Ou seja, há destruição no povo de Deus? Há, porque não querem buscar o conhecimento da libertação. Não querem se aprofundar nas Escrituras. Não querem examinar as Escrituras. Então, nós já temos, para chegar numa conclusão, que o Efésios 4,11 foi posto para a época apostólica. Para te afirmar a verdade, que é muito forte isso, porque não temos mais profetas hoje, não temos mais hoje apóstolo, porque 23,8 de Mateus revela: a ninguém chameis de mestre, porque mestre e Cristo é o nosso Salvador. Vós todos sois irmãos. João 10, versículo 10 e 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Homem nenhum dá a vida por outro homem. Homem nenhum vai morrer por outro, mas Cristo morreu, provando que ele é o único pastor. 1 Pedro 2, 25, ele assumiu 2 cargos que hoje não pode ser mais de ninguém. Ele é bispo e pastor das ovelhas. 1 Pedro 2, 25. Ele assumiu essa qualidade, porque ele, como pastor, ele não engana ninguém, ele não rouba ninguém, ele não quer a mulher de ninguém, ele não trama nada contra ninguém, ele não usurpa ninguém, porque ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Por isso, meu querido, nós todos só somos simples irmãos. Nós somos apenas na qualidade de irmão, na busca de irmão, louvando a Deus como irmão. Então eu preciso que você entenda, na parte 1 da doutrina, essa é a primeira parte. Claro que o vídeo não vai comportar, porque esse é um estudo de 4 horas. Né? Não tem como a gente dar em apenas 10 a 15 minutos. Mas para você ter uma entrada nisso daí. O tempo pastoral, essas coisas de profeta, tudo isso, ficou resumido em Lucas 16, 16. Durou até João, acabou. Mesmo porque quando a gente vai em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 de Hebreus, lá muito importante, muito interessante, lá diz assim: havendo Deus antigamente falado através dos pais e pelos filhos, através dos profetas, hoje ele fala através do Filho. Então ele falou na época através dos profetas, hoje é através do Filho. Então, meu querido, esqueça isso aqui como que fosse para os nossos dias, porque apóstolo nunca mais vai ter 13º, 14º. Profeta isolado, porque vigorou até João, os profetas. Hoje nós temos a Bíblia, ela é suficiente. Por isso, o mundo religioso de hoje está errado. Não tem mais pastor, não tem mais profeta, já foi posto. E finalizando aqui, o verso 13 diz assim, claramente: até que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Nós chegamos, porque esse é o conhecimento da verdade. Esse é. Muito obrigado por vocês terem ouvido. Eu agradeço a vocês por essa mensagem do Evangelho. Para a gente é um prazer estar conduzindo. Nós vamos fazer vários vídeos desses, entrando em pequenos temas, para que o Evangelho de Cristo seja levado a todas as criaturas. Deus abençoe, fique na paz. E eu peço a você, dê um like. Você viu aí que nós não temos fim lucrativo. Jamais vamos botar fim lucrativo nisso aí. Já no próprio YouTube eu retirei isso daí, não quero. Mas dê um like para que outros possam crescer ouvindo a mensagem e passe para o Facebook, para todos os lugares, para que aumente o nome de pessoas que possam se salvar gratuitamente. Como diz as Escrituras, de graça recebemos, de graças damos. Deus abençoe a todos. Amém.